13 anos representam pouco tempo para a história dos povos. É menos de um dia, uma nuvem que passa, uma risada, uma lágrima. Mas para o Brasil e o Haiti, 13 anos acomodaram um encontro inesquecível pela paz. A disputa de poder entre políticos, ex-militares e líderes de gangue levavam insegurança às ruas mais miseráveis das Américas. O país vivia mais um episódio de turbulência e uma missão de paz foi criada. A Missão das Nações Unidas pela Estabilização do Haiti, MINUSTAH, composta por civis e militares. O Brasil ficou responsável pela maior quantidade de tropa, pela liderança do componente militar, com integrantes de 20 países. O general Augusto Heleno foi o primeiro comandante militar da MINUSTAH, o primeiro Force Commander. Eu era um médico sem doente. A missão de paz foi o meu doente da minha carreira, né? Eu tive a oportunidade de ir para uma situação real, onde eu me senti testado. Eu coloquei em prática quase tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, principalmente em termos de trabalho com gente, né? O Jogo da Paz, um amistoso entre as seleções de futebol do Brasil e do Haiti, marcou o início da presença brasileira. Naquele momento, os grandes jogadores que nós tínhamos, que eram os maiores do mundo, era Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Cafu, Roberto Carlos, Adriano. A seleção estava no seu melhor momento de popularidade, de resultados e, claro, jogar contra o Haiti foi uma missão que os jogadores aceitaram de muito bom coração. Isso aí que foi importante. E o jogo foi um detalhe, o Brasil entrou em campo, o povo lá dentro, uma loucura, uma alucinação, né? O resultado era o menos importante, acho que foi 6-0, 6-1. O importante foi a festa em si, a comemoração e a certeza de que naquele momento, aquelas horas do aeroporto até o estádio, a guerra ficou em segundo plano. As ações do grupo de rebeldes e ex-militares foram o desafio original dos capacetes azuis. O general Américo Salvador comandou a primeira tropa brasileira na missão. Ele arriscou a vida para impedir uma manifestação de ex-militares que prometia ser um conflito sangrento em pleno Champ de Mars, centro político de Porto Príncipe. A data era 18 de novembro, marco comemorativo da independência haitiana. Em 2004, os ex-militares, em confronto direto com a Polícia Nacional do Haiti e sempre agindo de maneira clandestina, queriam e estavam se organizando para fazer uma concentração no Campo de Marte com todos os militares armados e uniformizados. Então seria um derramamento de sangue muito grande. Eu tenho certeza que morreria muito haitiano, muitos ex-militares, muitos militares da Polícia Nacional do Haiti e muitos brasileiros da Brigada Haiti. E nós chegamos à figura de Ravix, que também era um ex-sargento e que se intitulava Comandante-Geral das Forças Armadas do Haiti e que estava organizando essa manifestação no dia 18 de novembro. E nós ali estivemos na base deles e negociamos com ele durante 3 horas. E conseguimos que eles não fossem para as ruas no dia 18 e com isso evitamos o que seria muito lamentável para a missão, ia comprometer toda a missão, eu não tenho a menor dúvida disso. E não dá para esquecer, porque todos nós que estávamos ali podíamos sair sem vida naquele momento. Nós entramos na base deles. A tênue fronteira entre a vida e a morte ficava mais explícita naqueles dias. Depois que a contínua negociação e as demonstrações de força apagaram a ameaça dos ex-militares, revelou-se mais um inimigo da paz: o poder sombrio que os líderes de gangues exerciam nas áreas mais pobres, especialmente na capital, Porto Príncipe.
Cheguei no Haiti pela primeira vez em março de 2005 e naquela época a situação de segurança ainda era muito precária. As tropas da ONU elas controlavam só as principais avenidas e algumas regiões da cidade de Porto Príncipe. Eu via a tropa tentando resolver na conversa algumas questões que podiam ser contornadas. Mas também eu vi em muitas ocasiões a tropa tendo que usar a força também. Não foi uma tropa que foi lá para distribuir comida naquela época, foi uma tropa que foi para cumprir uma missão de combate. Bel Air, Cité Militaire e Cité Soleil foram territórios conquistados pelos peacekeepers com o protagonismo das tropas brasileiras. Mas também existia um sentimento de esperança, um sentimento daquele povo estar lutando para superar aquela crise. Eu acho que eles estavam divididos no começo, muitos haitianos eram contra a presença internacional no país deles. Já outros ficavam felizes porque sentiam que tinham segurança, sentiam que podiam voltar a transitar sem medo de ser baleado em algumas regiões em que isso não era possível antes. Eu acho que nesse ponto foi libertador. Se houver necessidade de conflito, você vai ter que entrar em confronto. Esse é o melhor momento para o militar, porque ele é treinado para isso. E você tem que ter capacidade de escalar esse conflito. E fazer todo esse conflito, todo esse embate, todo esse combate, você tem que fazer sem o chamado dano colateral. Então, tem que ter muita confiança na tropa que está no treinamento da tropa, na tropa que está executando e confiança também nas ordens que você deu. Um dos momentos marcantes das operações em Cité Soleil foi a conquista de uma casa utilizada pelas gangues como base criminosa. Não, vamos pegar essa casa aí e coloquei o nome da operação chamada Blue House, porque era uma casa azul em inglês. E foi uma operação muito bonita, muito rápida, foi uma ação bem típica de operações especiais, né? de comandos. Foi uma operação feita à meia-noite, em 20 minutos, a casa estava tomada, toda protegida. E o confronto ali foi assim de uns 15 dias que o desespero para retomar essa casa pelas gangues foi um desespero muito grande, que sabia que ali a gente dominava a entrada do bairro, né? Então, isso aí a gente fez dentro de um interesse tático e essa operação ela deu uma chamada na primeira página do New York Times. Para mim, a Casa Azul era um marco da vitória do Brasil em Cité Soleil, da presença do Brasil, de conseguir pacificar Cité Soleil. Vários militares quase poderiam ter morrido lá, foi uma operação que durou mais 2 dias, muitos criminosos acabaram morrendo. Foi meio que uma luta para conseguir manter a Casa Azul, e que a partir da Casa Azul o Brasil conseguiu entrar e ganhar Cité Soleil e pacificar a região. Até 2007, a violência das gangues havia regredido e a estabilidade começou a ser uma palavra mais presente no Haiti. A MINUSTAH caminhava para uma conclusão quando o dia 12 de janeiro de 2010 mudou tudo outra vez. Uma última notícia, um terremoto de 7,3 graus na escala Richter foi registrado agora há pouco no Haiti. Mais de 300 mil vidas desapareceram em poucos minutos num terremoto de magnitude 7. Uma catástrofe que não deu ao povo haitiano tempo para enterrar seus mortos. Valas coletivas tomaram a região de Titanien, onde um memorial faz homenagem às vítimas. Anjos sem rosto guardam aqueles que jamais serão identificados. Quase 100 capacetes azuis, sendo 18 militares brasileiros, morreram na tragédia. Outros viveram momentos dramáticos em busca da sobrevivência. O coronel Azevedo foi um deles.
Ele estava no Hotel Christopher, a sede principal das Nações Unidas no Haiti. Fiquei sentado e recolhi minhas pernas para poder tentar escapar do soterramento. Mas não foi possível porque os diversos entulhos que sobravam dessas estruturas que estavam caindo, foram caindo em cima de mim e eu fui empurrando até uma hora que eu não pude empurrar mais, né? Então eu fiquei soterrado, fiquei sentado, soterrado pela cintura, até o limite da minha cintura, mais ou menos, né? E aí eu consegui, com a força que a gente ganha na hora, até pela força que eu tinha também, atravessar uma parede. Arranquei 3 tijolos grandes e atravessei a parede. A parte pessoal de ter passado por uma tragédia dessa aí me motivou para viver uma vida mais simples, me apegando aos valores que devem ser realmente vividos e dados valor a ele. Então é a amizade, é a honestidade, é o trabalho, é a dedicação. Enquanto isso, em outra parte da cidade, a capitã Marina do Hospital Militar Argentino, integrante da MINUSTAH, tentava escapar do soterramento num supermercado. Mi compañera se adelantó, salió unos segundos antes. Yo no pude porque por el temblor, por el movimiento, me caí. Cuando me caí, la gente que venía detrás mío intentaba pasar, así que estuve tirada en el suelo un tiempo. Pude moverme, desplazarme y arrastrándome por el piso. Llegué hasta la puerta y en ese momento tomé coraje y me tiré hacia afuera. Apenas me tiré hacia afuera, sentí que se derrumbó el supermercado. Sí, bueno, al menos creo que tuve la suerte de poder contar esta historia. Abrir novamente as ruas tomadas pelos escombros, cavar valas coletivas, foram as primeiras tarefas das tropas de engenharia da Missão de Paz após o terremoto. Uma das coisas mais difíceis de a gente trabalhar lá depois do terremoto era o cheiro dos cadáveres. Nós tínhamos que usar máscara para trabalhar porque não dava, você não conseguia trabalhar, tamanho era o odor tão forte naquele momento. Então esses corpos a ONU decidiu e a nossa engenharia produziu lá um campo santo com valas para enterrar. Os nossos operadores de máquina, eles enterravam, realmente quando tinha crianças e tudo, eles paravam para chorar. Nós parávamos para chorar, todos nós, mas nós continuamos cumprindo nosso dever. Nos meses seguintes, o Haiti virou polo da ajuda humanitária global. As tropas de infantaria escoltavam, transportavam e faziam a segurança das entregas. A população brasileira enviou solidariedade em doações e no trabalho de mais um batalhão inteiro de militares voluntários, além de um hospital de campanha da Força Aérea. A maioria eram desabrigados, eles não tinham o que comer, não tinham o que beber. E isso tocava a gente diariamente, a equipe de saúde, porque por mais que a gente desse um tratamento, a gente sabia que o essencial eles não tinham. O HCamp representou um acolhimento, tanto de saúde quanto emocional, até espiritual, eu digo, porque muitos deles estavam perdidos, estavam emocionalmente abalados, além das sequelas físicas, as sequelas emocionais. Com os haitianos, os brasileiros aprenderam o termo bombagai, em crioulo, parecido com gente boa do português. Nas ruas de Porto Príncipe era uma expressão carinhosa para os soldados brasileiros. Nas bases do Brasil, sinal de apreço aos funcionários haitianos. Eu lembro do nosso bombagai lá, querido, que a gente tinha mais contato na farmácia. Muitas vezes o paciente chegava para ir buscar o medicamento e a gente não sabia falar o crioulo. Então ele ia, acompanhava o paciente, explicava para a gente o que ele tinha, a gente estava com a receita médica, dispensava o medicamento, fazia orientação e ele traduzia essa orientação para o haitiano. E a gente ficou muito próximo, né, como uma família. Ainda sem respirar depois da tragédia, o Haiti vivia também um caos institucional. As eleições de 2010 foram adiadas. Presos, muitos ligados às gangues, fugiram depois que o terremoto destruiu os presídios. Campos de deslocados reuniam os desabrigados. Eles não pediam dinheiro. Eu não recebi pedido de dinheiro de nenhum haitiano durante o pós-terremoto. Assim. Eles pediam ajuda. Me ajuda a conseguir um emprego. Eles queriam seguir adiante, sabe?
Em algum tempo, o principal foco da MINUSTAH passou a ser o fortalecimento das instituições. Garantir a segurança para o processo eleitoral foi uma das missões das tropas brasileiras. Um verdadeiro legado para a construção de um ambiente seguro e estável. Eu diria que o apoio da MINUSTAH foi total para o processo eleitoral. E as agências da ONU no país também ajudaram muito os haitianos a realizarem eleições honestas e transparentes e com credibilidade. Eles ofereceram ao Haiti, a ONU ofereceu ao Haiti um pacote eleitoral de altíssima qualidade, que poucos países do mundo receberam. Eu diria que as tropas brasileiras, antes, durante e logo após as eleições, exerceram um poder dissuasório importante no Haiti, sobretudo aqui na região de Porto Príncipe, né? Elas saíram às ruas. Após as eleições, em abril de 2017, uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas fixou a data de encerramento da MINUSTAH, 15 de outubro do mesmo ano. A missão foi considerada um sucesso. Digo sempre que os militares foram o grande embaixador que o Brasil teve aqui. A gente passa a ter uma imagem hoje, agora que nós vamos embora, que os militares vão embora, inclusive meu grande desafio aqui como embaixador é esse, né? Como manter o nível da nossa presença nesse país no momento em que os grandes embaixadores da nossa presença foram militares, né, brasileiros. La présence de la MINUSTAH a contribué au renforcement de la coopération bilatérale entre le Brésil et Haïti. Ils ont réussi à concilier le rôle militaire, la tâche militaire, à une tâche sociale, au point que la population voit dans le militaire brésilien un ami, un agent social. Quando não estavam envolvidos nas missões do Batalhão de Infantaria ou da Companhia de Engenharia, os soldados da paz do Brasil investiam o tempo de folga e até recursos próprios para ajudar a população haitiana. Após o terremoto, houve queda de muro, de algumas coisas, rachou parede nos orfanatos. A gente começou a mobilizar para mudar aquela situação ali devido às crianças, que não eram poucas crianças em cada orfanato. Tinha uma média de 50 crianças em cada orfanato, a qual a gente ajudava. E ali a gente começou a padrinhar essas crianças dentro da base. E todo mês os militares ajudavam com a oferta para que a gente pudesse comprar material e viesse levantar novamente o orfanato. Foi aonde muitas das vezes a gente lembrava das famílias, dos filhos, né? E via a necessidade daquelas crianças, precisavam do nosso apoio naquele momento ali. O pessoal organizando material, os alimentos. Nestas instalações, com melhorias implementadas pela tropa brasileira, o Instituto Sagrado Coração de Jesus atende a 320 crianças haitianas. E eles sempre foram muito prontos em estar conosco e nos ajudar nas necessidades da escola, das crianças. O contingente anterior ele marcou de uma forma grande, ele ofereceu para os professores o curso de informática, o curso de educação física, então permitiu uma aproximação muito grande de estarmos na base com os professores, fazendo esse curso, com eles supervisionando tudo. Então eles sempre trouxeram uma riqueza muito grande para nós enquanto uma missão educativa, somaram muito na nossa missão e na formação dos professores que trabalham conosco. Fizemos várias atividades em conjunto, né? Algumas que ficaram bem famosas aqui na região, festas lá no meio de Belé, festivais de música com soldados brasileiros cantando sertaneja, jogando capoeira. Nós somos descendentes africanos e nós sabemos que o Brasil também foi um dos países que teve escravo negro e africano. Ou seja, que o povo haitiano, nós temos muito vínculo com o povo brasileiro. É por isso que foi muito bem recebido a tropa brasileira, em sentido de amizade, de brincadeira. Foi bem aceitado, não tem tanta diferença contra o povo haitiano e o povo brasileiro. Para nós foi uma tropa amiga. Eu pessoalmente aprendi bastante coisa trabalhando no batalhão brasileiro. Eu fui mais profissionais, aprendi bastante coisa. O povo brasileiro e o povo haitiano somos bem parecidos em sentido de comida, de
de cultura, né, de música. Sobretudo, somos dois países bem parecidos. I think the performance of the Brazilian troops, the performance of the Brazilian battalion consistently over the years within the mission has been one that has taken into account the particularities, if you will, of the Haitian society. There has been a deliberate attempt to get close to the population on the part of the Brazilian battalion, and I think this has been deeply appreciated by the people of Haiti. O jeito brasileiro de contribuir para as missões de paz gerou o interesse de outros países e projetou o Brasil a um novo patamar nas missões das Nações Unidas. Com a palavra, o Ministério das Relações Exteriores. A participação de tropas brasileiras na MINUSTAH deram uma grande projeção ao Brasil, mas, sobretudo, deram uma grande projeção do engajamento, da disciplina, né, do profissionalismo dos nossos soldados, né? Isso foi uma exposição não somente junto aos outros países que estavam, né, que compõem a MINUSTAH, mas muitos outros países que souberam, que tiveram acesso a todas as operações que nós fizemos. Isso, então, criou, nos últimos 10 anos, uma grande demanda de países que antes não conheciam o Brasil, que hoje querem assinar acordos de defesa, querem cooperar mais com o Brasil. A presença no Haiti marca um ponto de inflexão para a presença brasileira nas operações de manutenção de paz. Não só pelo volume da nossa presença, pelo número de efetivos que enviamos, pela capacidade que mostramos de desenvolver uma operação com um alto sentido de responsabilidade e de disciplina, pela qualidade dos equipamentos e dos serviços prestados. Eu acho que nós, a partir do Haiti, temos um novo patamar, que nós deveríamos procurar manter no futuro uma presença em operações de manutenção de paz, pelo menos nesses níveis em que tivemos no período do Haiti. O Force Commander sempre foi um brasileiro. Tradicionalmente, há um rodízio de comandantes nas outras missões de paz. E na missão Haiti, na MINUSTAH, um brasileiro sempre ficou no comando das forças. Isso mostra, o que isso reflete, né? Reflete o profissionalismo, a seriedade, a disciplina, né? A confiança que as Nações Unidas e, portanto, a comunidade internacional tem nas nossas tropas, nos nossos comandantes e nas nossas Forças Armadas. Então, acho que isso representa um reconhecimento internacional do que o Brasil pode oferecer em termos de paz e segurança internacional. O início da atuação brasileira na MINUSTAH coincidiu com a consolidação do Ministério da Defesa e com o maior esforço do governo brasileiro pela integração das Forças Armadas. Foi decisivo para que nós pudéssemos exercitar aqui a nossa atuação conjunta e para que nós pudéssemos fortalecer o papel do Ministério da Defesa no Estado-Maior Conjunto, exatamente em operações conjuntas e de paz. Fortificamos mais essa interoperabilidade, nós conhecemos mais, eu digo pela Marinha, o Exército, conhecemos mais a Força Aérea, fizemos, além de conhecermos nossas capacidades profissionais, nós fizemos mais amizades, né? Nós temos aí o Ministério da Defesa, que já tem um tempo, né? Foi feito para fortificar os nossos laços, né? Para a gente aprender a operar junto, e o Haiti veio só a coroar, a fortificar esse modo de trabalhar. Sem uma missão de paz como essa aqui, nós não teríamos tido a oportunidade de conviver tanto tempo juntos, as três forças. Quando se fala em integração do Ministério da Defesa, existe no Brasil, lógico, mas aqui ela é real. Tem que ser assim. Aparentemente, mais um quartel na Vila Militar do Rio de Janeiro. Mas é a sede de uma organização militar especializada na preparação de recursos humanos para missões de paz, o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, que conta com integrantes das 3 Forças Armadas brasileiras e militares de outros países. A iniciativa de criar o Secopab partiu do Exército Brasileiro em 2005,
impulsionada pela necessidade de avançar na capacitação da tropa que ia ao Haiti. A experiência dos contingentes que já estavam sendo empregados foi decisiva para desenvolver o Secopab de hoje, inicialmente chamado de Centro de Instrução de Operações de Paz, CIOPAZ. A gente foi para lá esperando o pior, até uma guerra civil, eclodiu uma guerra civil e... Bom, a preparação tinha que ser muito dura, aliado com a preparação normal de uma tropa de paz, que tem um pacote de instruções teóricas sobre qualquer operação de paz. Nós montamos também um pacote de treinamento de operações militares em áreas urbanas. Começamos com a experiência do 3º contingente e começamos então a preparação dos contingentes e começamos a montar um modelo de preparação de tropas no 5º e no 6º. Num ano, estávamos vivendo aí já 2006, no ano em que nós recebemos as instalações do antigo CADEX, antiga prefeitura militar aqui da Vila Militar, mas nós demos um nome ao centro de Sérgio Vieira de Mello, que foi um brasileiro, ele não era diplomata, ele era um funcionário de carreira da ONU, mas que, por tudo que ele fez, toda a sua dedicação à ONU e à paz mundial e a forma como ele vinha cumprindo essas missões, e o papel dele nas últimas missões, no Timor e no Iraque, e a forma trágica como ele morreu, dando a sua vida no cumprimento da sua missão, e toda a projeção internacional que também isso traria ao centro, então nós escolhemos o nome de Sérgio Vieira de Mello. Atualmente, o Secopab promove treinamentos e estágios para diversas funções militares nas Nações Unidas. Durante a MINUSTAH, a equipe do centro avaliou e certificou as tropas enviadas, promovendo complexos exercícios operacionais nos quais os soldados enfrentavam situações muito próximas àquelas que encontravam em solo haitiano. Eu percebo que o soldado brasileiro sai extremamente confiante do Brasil ao término do treinamento, plenamente consciente da representação, da importância da representação dele como soldado, carregando a bandeira brasileira, mas também a percepção de que ele está sob um órgão internacional, sob o guarda-chuva jurídico, né, de um organismo internacional. O Secopab hoje, sim, é uma referência, eu diria, regional, me arrisco a dizer internacional. Muito em razão dos certificados que tem recebido das Nações Unidas. Hoje nós possuímos 4 certificados da ONU para diversos estágios e estamos buscando o 5º certificado, e isso nos dá uma projeção internacional, uma credibilidade internacional que nos permite, inclusive, passar essa expertise a outros países que nos procuram. A MINUSTAH foi encerrada, mas seria prematuro falar de um fim do encontro entre o Brasil e o Haiti, especialmente para quem ainda fica no Haiti, para quem migrou para o Brasil e para quem não esquecerá palavras como solidariedade, esperança e paz. Tivemos aí grandes avanços, mas continuamos ainda com várias carências. Então, nosso foco agora, principalmente com a mudança da missão, a mudança da MINUSTAH agora, nosso foco vai ser atuar e concentrar nossos trabalhos no desenvolvimento da Polícia Nacional Haitiana. Nós criamos um vínculo, né, com o Haiti nessa questão migratória. Nós temos uma comunidade haitiana no Brasil importante hoje, sobretudo nos estados do sul do país, e não tem como a gente ignorar isso agora, essa realidade, que faz parte do nosso país. Nós temos haitianos agora são brasileiros, assim como poloneses se tornaram brasileiros, e japoneses, e chineses, e alemães, e outras italianos, e outras tantas nacionalidades. Os haitianos se incorporaram. Eu acho que isso é muito positivo para a gente. Isso traz ao Brasil uma cultura e uma história que nós não tínhamos. Enfim, a história do Haiti, que é uma história fascinante, né? Mesmo o solo aqui hoje, né, foram os brasileiros que colocaram tudo isso. Né? Quando nós chegamos aqui era pedra, era água, era muito pernilongo. Então, com a ajuda dos soldados brasileiros, a gente tem tudo isso, graças aos soldados brasileiros. Nossa, gostaria de agradecer muito, né? Se nós estamos aqui hoje, se tem tudo isso, é graças a vocês. Né? Gostaria de dizer que aqui tem um pedaço da MINUSTAH do Brasil aqui com a gente.